Fala, galerinha. Estamos aqui, professor Itaés na área, para mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de razão e proporção, certo? Vamos fazer aí uma segunda atividade, uma correção da segunda atividade, certo? Que é para ficar mais bem claro aí para vocês, beleza? A primeira questão diz o seguinte: fiz um esquema para representar como vai ficar o piso do quintal da minha casa após revertir com lajotas quadradas, brancas e pretas. Observando o esquema, responda corretamente. Letra A. Qual a razão entre o número de lajotas pretas e o total de lajotas? Então, nós já sabemos que razão é uma divisão. Então, nós vamos dividir o número de lajotas pretas pelo total. Se você contar as pretas aí, dá um total de 40. E o total de lajotas, que é o total de quadrinhos, dá 200. Vamos fazer uma simplificação. Dá para simplificar aí tudo por 40. 40 dividido por 40 dá 1. 200 dividido por 40 dá 5. Então, essa é a razão do número de lajotas pretas pelo total. Beleza? A letra B diz o seguinte: qual a razão entre o número de lajotas pretas e o número de lajotas brancas? Agora, ele quer as pretas sobre as brancas. Então, o número de lajotas pretas nós já contamos, dá o total de 40. As brancas, ora, se eu já sei que o total são 200 e as pretas são 40, então 200 menos 40 dá um total de 160 lajotas brancas. Novamente eu posso simplificar aí por 40. 40 dividido por 40 dá 1. 160 dividido por 40 dá 4. Então essa seria a razão entre as lajotas pretas e as lajotas brancas. Tranquilo? Segunda questão. A distância entre duas cidades em linha reta é de 500 km e foi representada em um mapa por um segmento de 5 centímetros. Qual foi a escala utilizada nesse mapa? Lá na atividade e na nossa teoria, nós vimos que para calcular a escala, eu vou dividir o tamanho do desenho pelo tamanho real. Só que tinha uma observação, que essas medidas elas devem ser a mesma. O que não acontece, observe que no tamanho real, a linha reta tem que estar em quilômetro e no desenho 5 centímetros. Certo? Então, observe que não estão na mesma unidade. Então, o que é sugerido é que você coloque sempre no menor, no centímetro no caso, que é a unidade mais sugerida para escala, beleza? Então, nós vamos transformar esses 500 km para centímetro. Certo? Então, para transformar de quilômetro para centímetro, eu vou multiplicar aí por 100 mil e dá um total aí de 50 milhões de centímetros. Certo? Depois eu vou usar a fórmula de escala, medida do comprimento do desenho pela medida de comprimento real. O comprimento no desenho, nós já vimos, 50 milhões, dividido pelo desenho real. Aliás, a medida do comprimento no desenho, que é 5 centímetros, dividido pela medida do comprimento real, que é de 50 milhões de centímetros. Simplificando aí tudo por 5, nós temos que a escala é de 1 para 10 milhões. Essa seria a nossa alternativa. Tranquilo? Reiterando aqui, porque eu cometi esse engano, a escala é o comprimento do desenho sobre o comprimento real. Comprimento do desenho 5 centímetros, o real nós já transformamos 50 milhões. Simplifica tudo por 5 e nós temos a escala de 1 para 10 milhões de centímetros. Isso quer dizer o quê? Que cada 1 centímetro lá no desenho equivale na vida real 10 milhões de centímetros. Tranquilo? Então vamos à próxima questão. Questão de número 4. Professor, por que o senhor saltou a terceira? A terceira questão ela estava incompleta. Veio incompleta para a gente. Então por isso que eu cancelei a terceira. E aí nós vamos diretamente para a questão de número 4. Onde a questão de número 4 diz o seguinte: verifique se os números nesta ordem, 8, 20, 32 e 80, formam uma proporção. Nós já vimos que proporção é uma igualdade entre razões. Então, nós vamos escrever duas razões e verificar se elas são iguais. 8 sobre 20 é igual a 32 sobre 80? Por isso a interrogação, que a gente quer saber se isso é verdade. Como é que eu faço para descobrir se isso realmente é uma proporção?
Simples. Existem várias maneiras. Uma das mais simples que eu acho é você fazer a multiplicação cruzada, o meio pelos extremos, ou cruz credo, e verificar se nós encontramos dois valores iguais. Se isso acontecer, é porque forma uma proporção. Caso contrário, não forma, beleza? Então vamos multiplicar aí 8 vezes 80 e 20 vezes 32. Multiplicando 8 vezes 80, eu vou encontrar 640. E 20 vezes 32 também 640. Então isso é uma igualdade verdadeira, logo, sim, formam uma proporção. Essa seria a resposta da quarta questão. Tranquilo? Toda vez que se quiser verificar se determinados números formam uma proporção, você vai montar duas razões e verificar se elas são iguais. Como é que eu faço para verificar se são iguais? Ou eu multiplico cruzado, ou eu simplifico as duas e vejo se encontro a mesma fração, entre outras maneiras, beleza? Quinta questão. Calcule o valor de x nas proporções. Então ele já afirma que essas igualdades são proporções. Então a gente pode multiplicar cruzado e ter certeza que são iguais. Então eu vou multiplicar x vezes 12, 3 vezes 8. Faço a multiplicação conhecida, 3 vezes 8 dá 24. O 12 que está multiplicando vai passar dividindo. 24 dividido por 12, então x aí é igual a 2. Seria a resposta da letra A. A letra B, da mesma forma, vou fazer aí o cruz credo. X vezes 7 e 10 vezes 2,1. Faço a multiplicação dos termos conhecidos, 2,1 vezes 10 dá 21. O 7 que está multiplicando vai passar dividindo, então x igual a 21 dividido por 7. Logo, x igual a 3, alternativo, gabarito aí da letra B. Tranquilo? Antes de terminarmos, galera, deixa aí aquele like que é importante aí pra gente, certo? Isso me motiva a fazer mais vídeo e a crescer mais o canal aí, beleza? Se inscreva se não for inscrito, para não perder os próximos. Compartilha com geral. E qualquer dúvida, mande aí nos comentários, ou quem for meu aluno, deixa aí no nosso grupo do WhatsApp, tranquilo? Vamos lá, sexta questão, sexta e última. O saldo da conta de Leandro era, em uma segunda-feira, R$340. Na terça-feira, ele fez um saque de R$500. Na quarta-feira, depositou um cheque de R$200. E na quinta-feira, sacou R$120. Qual seria o saldo da conta de Leandro na sexta-feira? Você pode perceber que essa questão não é de razão e proporção, certo? Não é. Mas é porque também nós estamos em semana véspera de prova e vai cair questões como essa de operações com números inteiros. Então, vale a pena a gente relembrar isso aí, tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa é você anotar esses dados em forma de expressão, anotando sempre quem é positivo e verificando sempre quem é positivo e quem é negativo. Por exemplo, os R$340 de saldo. Se é saldo, então ele é positivo. Depois ele fez um saque de R$500, então esse saque é retirado, então negativo. Na quarta ele fez um depósito, então ele colocou dinheiro, positivo também. E na quinta sacou novamente, então negativo. Então nós vamos ter mais 340, menos 500, mais 200, menos 120. Como é que eu resolvo uma expressão com números inteiros? Existem também várias maneiras. Uma delas é você ir operando 2 em 2 na ordem que aparece, que é a maneira que eu vou utilizar. Uma outra maneira é resolver primeiro os positivos, depois os negativos e calcular a diferença entre eles, certo? Entre outras. Eu vou utilizar fazendo 2 a 2 na ordem que aparece. Então vou começar com mais 340 menos 500. Nós já vimos que operações com números inteiros com sinais diferentes, você vai conservar o sinal do maior, que é o menos, e subtrair. 500 menos 340 dá menos 160. E vou repetir o restante, mais 200 menos 120. Novamente, vou pegar os dois primeiros, menos 160 mais 200. Novamente, eles têm sinais diferentes, então sinal do maior, isso em módulo, claro, é o 200. 200 menos 160 dá 40, então vai ficar mais 40 e repete o menos 120. E agora vamos operar esses dois últimos. Novamente eles têm sinais diferentes, eu vou repetir o sinal do maior em módulo, que é o 120. Então vai ficar menos e vou subtrair. 120 menos 40 dá 80. Seria a nossa resposta.
E a alternativa que contém isso aí, como ele é negativo, é uma dívida de R$80. Alternativa correta, letra E. Galerinha, com isso nós finalizamos essa atividade, certo? De razão e proporção 2. Eu espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Deixa aquele like, não esquece. Nós ficamos por aqui. Tamo junto, é nóis. Fui!